As origens da civilização no leste asiático. Fora da África, os primeiros asiáticos orientais. De acordo com um registro antigo, hoje perdido, citado na história coreana do século XIII, Memorabilia of the Three Kingdoms, Samguk-yusa, a divindade Hwanung desceu do céu ao Monte Taebaek, um pico sagrado na nascente dos rios Yalu e Tumen, na fronteira entre a atual Coreia e a China, onde se uniu a uma ursa a qual havia ajudado a se transfigurar em forma humana. Dessa união nasceu o Grande Senhor Tangun, supostamente no ano 2333 antes da Era Comum, que fundou o país conhecido como Antigo Choson e que é amplamente celebrado hoje como o pai da nação coreana. Enquanto isso, segundo um registro bastante diferente, o Registro de Assuntos Antigos, o japonês Kojiki, compilado em 712 da Era Comum, o neto da deusa do sol Amaterasu foi enviado do céu à terra, trazendo consigo as três insígnias sagradas imperiais do Japão: a conta curva Magatama, o espelho de bronze e a espada, para se tornar o fundador da linhagem imperial japonesa, a mesma linhagem que ainda hoje ocupa o trono do Crisântemo em Tóquio, e a origem da nação japonesa. Muito antes, na China, diversas antigas casas reais também costumavam reivindicar origens divinas ou milagrosas, embora os estudiosos ocidentais em geral tenham se impressionado mais com a relativa ausência de mitos de criação importantes no alvorecer da história chinesa. A versão tradicional da história da China começa, em vez disso, com uma era mais claramente humana de heróis culturais, lendários, iniciando-se com Fuxi, supostamente datado de 2850 e 52 antes da Era Comum, que primeiro domesticou os animais. Shennong, de 2737 antes da Era Comum, que inventou a agricultura, e o Imperador Amarelo, reinando a partir de 2697 antes da Era Comum, que é popularmente visto como o ancestral do povo chinês. Embora o imperador japonês tenha oficialmente renunciado à sua divindade após a Segunda Guerra Mundial, em 1946, e poucas pessoas hoje sejam propensas a acreditar literalmente na história da descendência imperial japonesa da deusa do Sol, alguns desses mitos e lendas continuam sendo bastante encantadores. É duvidoso, contudo, que muitos não nativos, provenientes de tradições religiosas e culturais diferentes, alguma vez tenham dado grande crédito literal a tais relatos de descendência divina. Os europeus do início da Era Moderna, por exemplo, trouxeram consigo conjuntos bastante distintos de expectativas sobre possíveis origens do leste asiático. Não de forma incomum, em um livro publicado em Amsterdã em 1667, Athanasius Kircher especulou que os chineses deveriam descender de Cã, filho bíblico de Noé, por meio do Egito, o que também explicaria a aparente, mas muito superficial, semelhança entre a escrita chinesa e os hieróglifos egípcios. Mesmo depois de os europeus se tornarem mais bem informados sobre o leste asiático, a teoria de que a civilização teria necessariamente se difundido para a China e para todos os demais lugares, a partir de um ponto de origem universal comum em algum lugar do Oriente Médio, continuou amplamente aceita por muito tempo. A implicação de que toda civilização teria se originado no Ocidente, ainda que esse Ocidente tivesse sua história iniciada de modo curioso no crescente fértil que hoje corresponde ao Iraque e ao Egito, e de que todos os povos nativos não ocidentais, portanto, seriam incapazes de alcançar a civilização por conta própria, foi compreensivelmente bastante ofensiva para muitos não ocidentais. À medida que novas evidências arqueológicas se acumularam de forma constante ao longo do século XX, demonstrando que a civilização da Idade do Bronze na China era, na verdade, muito antiga e apresentava pouca evidência de importação direta do Ocidente. Uma teoria oposta, de origem indígena quase completamente independente, passou a ser preferida por muitos estudiosos. Um estudo clássico de 1975, de Ping Chi Ho, por exemplo, notoriamente rotulou a China como o berço do Oriente, em paralelo consciente ao chamado berço da civilização ocidental no crescente fértil do Egito e da Mesopotâmia. Provavelmente sempre foi um equívoco, contudo, supor que a única opção fosse uma escolha binária entre difusão a partir de uma única fonte comum ou desenvolvimento local inteiramente independente. Na realidade, essas alternativas não são necessariamente mutuamente exclusivas. As pessoas sempre viajaram e se comunicaram através de distâncias por vezes vastas. Ao mesmo tempo, é verdade que na antiguidade o deslocamento era geralmente extremamente lento e difícil, e comunidades locais, especialmente quando relativamente distantes
e isoladas tendem naturalmente a se desenvolver de modo independente. A explicação mais plausível para as diferentes civilizações históricas do mundo é uma combinação de origens humanas últimas comuns e múltiplos processos contínuos de diversificação e intercâmbio locais, em um processo de interação que foi descrito como não tanto difusão quanto dialética. Novos avanços na ciência da genética, especialmente no estudo do DNA mitocondrial, tornam cada vez mais provável que todos os seres humanos modernos em qualquer parte do mundo compartilhem ancestrais comuns relativamente recentes e sejam estreitamente aparentados. Uma teoria atualmente influente sustenta que os humanos modernos se espalharam pelo planeta a partir de uma pátria ancestral comum na África apenas nos últimos 100 mil anos. Com base na datação por carbono 14, sabemos que os humanos modernos já haviam alcançado a Eurásia Oriental pelo menos por volta de 25 mil antes da Era Comum, e possivelmente tão cedo quanto 50 a 60 mil anos atrás. Mesmo os principais céticos científicos da teoria fora da África reconhecem que origens inteiramente independentes para diferentes populações humanas são improváveis e sugerem, em vez disso, que variações humanas locais se desenvolveram ao longo de um período muito mais longo dentro de uma rede frouxa de intercâmbios genéticos, suficiente para manter a unidade geral da espécie humana. Em escala global, portanto, houve três grandes centros de desenvolvimento cultural do final da Idade da Pedra, Neolítico, baseados no avanço crucial da agricultura. Um na Eurásia Ocidental, envolvendo o trigo e a cevada, um na Eurásia Oriental, envolvendo o arroz e o milhete, e um nas Américas, baseado no milho. Dentro da Eurásia Oriental, por sua vez, existiram também múltiplas culturas locais do final da Idade da Pedra. Além disso, essas culturas não necessariamente coincidiam com as fronteiras nacionais modernas. É enganoso e anacronicamente incorreto pensar nesses povos da Idade da Pedra como já sendo chineses, coreanos, vietnamitas ou japoneses, por exemplo. Mesmo apenas no território que hoje concebemos como a própria China, havia grande variação local, bem como uma divisão ampla e muito significativa entre norte e sul. Os povos do sul cultivavam arroz, pelo menos desde 8.000 antes da Era Comum no vale inferior do rio Yangtze, apreciavam embarcações, tendiam a elevar suas casas acima do solo sobre estacas, produziam cerâmica com desenhos geométricos impressos e provavelmente falavam línguas mais próximas daquelas hoje faladas no Sudeste Asiático do que do chinês moderno. Os povos do norte, por sua vez, concentrados especialmente em torno do Vale do Rio Amarelo e da região comumente chamada de Planície Central, cultivavam milhete e frequentemente viviam em casas escavadas parcialmente abaixo do nível do solo, talvez por razões de isolamento térmico. Pelo menos alguns desses povos do norte devem ter falado uma forma primitiva da língua chinesa. O mais famoso desses complexos culturais setentrionais, datado de cerca de 5.000 antes da Era Comum, é chamado de Yangshao pelos arqueólogos modernos e é conhecido por sua cerâmica pintada, ricamente decorada. Ao longo da faixa mais setentrional, aproximadamente na região hoje chamada de Mongólia Interior, o clima aparentemente tornou-se um pouco mais frio e seco a partir de cerca de 1500 antes da Era Comum, e os povos que ali viviam afastaram-se gradualmente da agricultura em direção à criação de animais. Animais capazes de pastar, alimentando-se de gramíneas silvestres, como ovelhas e bovinos, passaram a predominar sobre os porcos, que tradicionalmente forneceram a principal carne da dieta chinesa, mas que não podem pastar e exigem o apoio de uma sociedade agrícola. À medida que o domínio da técnica da equitação, aparentemente alcançado pela primeira vez nas regiões ocidentais daquele grande cinturão de pastagens chamado de steppe, que se estende da planície húngara na Europa até a Mongólia, finalmente se difundiu para as proximidades da China, talvez por volta de 500 antes da Era Comum, esses povos do norte tornaram-se verdadeiros nômades pastoris. Esses nômades criadores de gado tornaram-se o grande outro cultural e frequente oponente militar do povo chinês durante a maior parte da história pré-moderna. Muitos desses nômades, contudo, viviam efetivamente dentro das fronteiras do que hoje é a China, na Mongólia Interior e às vezes até mais ao sul na própria China. Os nômades interagiam de maneira dinâmica com a civilização chinesa baseada na agricultura, formando aquilo que poderia até ser concebido como um único sistema com dois polos opostos.
Nômades, ou ao menos povos seminômades, forneceram não poucas das famílias governantes das dinastias imperiais chinesas. É evidente que, apesar de suas diferenças marcantes, os nômades pastoris da Mongólia Interior e os agricultores do norte da China estiveram historicamente ligados entre si. Enquanto isso, na Península Coreana também existiram múltiplas culturas pré-históricas, algumas delas sobrepostas à Manchúria, no que hoje é a China. Ao final da pré-história coreana, há ainda indícios sugestivos de conexões com as ilhas japonesas. Aquilo que hoje parece ser a notável homogeneidade da identidade nacional coreana provavelmente foi, em sua origem, forjada a partir de elementos diversos. Essa uniformidade cultural coreana atual, além disso, só se consolidou relativamente tarde. Embora o cultivo do arroz fosse conhecido na Península Coreana pelo menos desde 1000 antes da Era Comum, e a metalurgia do bronze tenha surgido talvez alguns séculos depois, os detalhes da história coreana permanecem em grande parte um mistério até o momento em que a península começa a ser mencionada em documentos chineses do início da Era Imperial. Algum tempo antes dessas primeiras referências documentais, pessoas da Península Coreana provavelmente já haviam começado a atravessar os estreitos ao sul em direção às ilhas japonesas. Muito antes disso, o Japão pode ter estado ligado ao continente asiático por uma ponte terrestre, e também pode ter havido antigas conexões marítimas entre o Japão e o Sudeste Asiático. É certo que havia seres humanos nas ilhas japonesas desde tempos muito remotos. O Japão, de fato, é notável por ter produzido algumas das cerâmicas mais antigas conhecidas no mundo, por volta de 11.000 antes da Era Comum. Ainda assim, a população do Japão, na fase final da Idade da Pedra, sempre permaneceu escassa, provavelmente nunca ultrapassando cerca de 250 mil habitantes em todo o arquipélago. E a agricultura extensiva e a metalurgia só surgiram nas ilhas japonesas tão tarde quanto aproximadamente 300 antes da Era Comum. O surto relativamente repentino de grandes transformações após esse período está associado à chegada de novos grupos vindos da Península Coreana. Assim como ocorre no caso da Coreia, a mais antiga descrição escrita do Japão aparece em um texto chinês, este datado do século III da Era Comum. Se todos os seres humanos modernos compartilham ancestrais comuns e se sempre houve mais contato e intercâmbio entre diferentes grupos populacionais do que às vezes se imagina, também é verdade que na antiguidade a mobilidade era geralmente limitada, especialmente no caso de povos agrícolas ligados à terra cultivável. Em toda parte houve amplo desenvolvimento cultural local e independente. Dentro do velho mundo eurasiático, o leste asiático tornou-se uma zona cultural singularmente distinta. Um emblema particularmente visível dessa singularidade do leste asiático foi o uso em toda a região, em tempos pré-modernos, de um sistema de escrita que se diferencia de modo marcante dos alfabetos derivados do Oriente Médio e dos sistemas de escrita fonética que acabaram sendo adotados em praticamente todo o restante do mundo. Línguas e sistemas de escrita do leste asiático. Mais do que príncipes, estados ou economias, são as comunidades linguísticas que são os verdadeiros protagonistas da história mundial, escreve Nicholas Ostler. Já se observou que a mesma palavra do inglês antigo, que significava povo ou nação, também podia indicar língua. As línguas são frequentemente centrais para a autoidentificação das comunidades humanas e constituem uma barreira primordial à comunicação com outros grupos, e representam uma parte vital da história da civilização do leste asiático. De fato, aquilo que há de mais chinês na China talvez seja justamente a língua. O entendimento básico das línguas do leste asiático é, portanto, fundamental desde o início, ainda que essas línguas sejam, por definição, estrangeiras para falantes nativos de inglês e que qualquer discussão sobre linguagem corra o risco de se tornar rapidamente técnica e intimidante. Procurarei manter a explicação simples. As línguas do leste asiático se organizam em tradições nacionais distintas: chinês, japonês, coreano e vietnamita. Longe de ser unificado por suas línguas, o leste asiático encontra-se dividido em 4 grandes sistemas linguísticos nacionais, que, por sua vez, pertencem a pelo menos 3 famílias linguísticas completamente diferentes. Cada uma dessas famílias, além disso, estende-se para além das fronteiras do leste asiático. Não são as línguas tal como faladas,
mas a língua tal como escrita, o uso compartilhado em tempos pré-modernos de um sistema comum de escrita e, em grau surpreendente, até mesmo de uma língua escrita comum, que confere ao leste asiático grande parte de sua coerência cultural e de sua singularidade como região. As línguas chinesa e japonesa, por exemplo, dificilmente poderiam ser mais diferentes. O japonês é polissilábico, com palavras formadas pela combinação de sílabas básicas simples, empilhadas de modo aglutinativo para criar distinções gramaticais sofisticadas, como a diferença entre estar fazendo algo no presente e já tê-lo feito no passado. Talvez sua característica mais distintiva seja o fato de o japonês ser uma língua de respeito, isto é, utiliza terminações verbais e partículas honoríficas para indicar o status relativo entre o falante e o interlocutor, bem como o grau de formalidade ou informalidade da situação. Por exemplo, Benkyou shite imasu é uma forma formal de dizer estou estudando, enquanto Benkyou shite iru é uma forma mais informal de expressar a mesma ideia. Partículas gramaticais também são usadas para marcar as diferentes partes de uma frase. Um padrão típico de frase japonesa assume a forma sujeito, objeto, o verbo. Por exemplo, eu wa, livro, o leio, com o verbo invariavelmente colocado no final. O chinês é quase o oposto. A ordem das palavras é mais próxima da do inglês, com o verbo vindo antes do objeto. Por exemplo, eu leio um livro. A língua chinesa é completamente não flexionada, não possuindo tempos verbais, plurais ou qualquer modificação gramatical das terminações das palavras. O chinês também não é uma língua de respeito, ao menos não no sentido japonês de incorporar relações de status diretamente em sua gramática, embora evidentemente seja possível falar de maneira respeitosa em chinês. Além disso, o chinês é monossilábico, no sentido de que cada caractere chinês, símbolo escrito, sem exceção, é pronunciado como uma única sílaba e constitui uma unidade discreta de significado. Na prática, porém, o chinês moderno costuma construir o equivalente a palavras compostas mais longas a partir da combinação de dois ou três caracteres. Por exemplo, o conhecido topônimo chinês Tiananmen é escrito com três caracteres: Tsel, An, paz, e Men, portão, ou seja, o portão da paz celestial. Praça Tiananmen acrescenta mais dois caracteres: Guang, que significa amplo ou espaçoso, e Chang, que significa uma área de terreno plano. Embora, conceitualmente, possamos considerar Tiananmen como uma única palavra e Praça Tiananmen como duas, os caracteres chineses escritos nunca são agrupados em conjuntos de palavras separados por espaços. Cada caractere individual ocupa sempre um espaço aproximadamente igual, quadrado ou retangular, na página. Tradicionalmente, o chinês era escrito em colunas verticais, de cima para baixo, avançando da direita para a esquerda. A partir de pelo menos o final do século XIX, a direção ocidental de escrita, horizontal da esquerda para a direita, tornou-se cada vez mais comum, mas ainda hoje não é universal. O chinês falado também se distingue de maneira marcante do japonês e do inglês por ser uma língua tonal, isto é, na fala, mas não na escrita. A altura ou o tom com que uma determinada sílaba é pronunciada determina o significado da palavra. O mandarim moderno, o dialeto padrão, possui quatro tons e um tom neutro adicional. Alguns dialetos possuem ainda mais. Existem múltiplos dialetos regionais do chinês. Alguns desses dialetos, além disso, não são mutuamente inteligíveis. Eles podem ser, por vezes, tão diferentes entre si quanto o inglês e o alemão, que geralmente consideramos línguas inteiramente distintas e não dialetos de uma única língua germânica. Em parte por essa razão, alguns especialistas rejeitam completamente o rótulo dialetos, como uma designação enganosa para as variedades regionais da fala chinesa, preferindo termos mais neutros, como regionalectos ou topoletos, do grego topos, que significa lugar. Como apenas um exemplo das possibilidades de complexidade linguística, uma sólida maioria, aproximadamente 69% dos habitantes da ilha de Taiwan, hoje fala como língua materna um dialeto, ou topolecto, se preferir, tecnicamente chamado de Min do Sul, que se originou na província de Fujian, no continente, diretamente do outro lado do estreito, mas que hoje é geralmente chamado simplesmente de taiwanês. Esse dialeto taiwanês é incompreensível para falantes do mandarim que vem sendo oficialmente promovido em Taiwan desde 1945 como a chamada, literalmente, língua nacional, Goyo.
Talvez outros 15% dos atuais habitantes de Taiwan sejam falantes nativos de um outro dialeto significativamente diferente, chamado Hakka. Além disso, ainda existem na ilha falantes de línguas aborígenes inteiramente não chinesas. Enquanto isso, o Hakka também é falado em outras regiões do continente chinês e o taiwanês permanece ao menos muito semelhante à língua falada diretamente do outro lado do estreito, em seu local de origem, na província de Fujian, no continente. Os dialetos de Fujian também são amplamente difundidos entre comunidades chinesas ultramarinas espalhadas pelo Sudeste Asiático, ao passo que a própria província de Fujian abriga algumas das mais extremas variedades dialetais de toda a China. De modo geral, as principais variantes dialetais do chinês concentram-se na região costeira do Sudeste. Tudo isso pode fazer a situação linguística na China parecer mais confusa do que realmente é. O mandarim razoavelmente padronizado é hoje falado em praticamente todo o mundo chinês, e apesar da por vezes desconcertante diversidade de dialetos locais, ou topoletos, a característica mais notável da língua chinesa falada como um todo talvez seja, na verdade, a sua surpreendente uniformidade. Já se afirmou que em nenhum outro lugar de todo o mundo pré-moderno jamais existiu uma unidade linguística como a do norte da China. Cerca de 3/4 de todo o povo chinês, especialmente no norte e no oeste, são falantes nativos de uma versão relativamente uniforme da língua que chamamos de mandarim. Em, em chinês, é geralmente referida como Putonghua, a fala comum, ou Goyu, a língua nacional. O mandarim é, de fato, de longe, a língua materna mais falada no mundo atualmente, com aproximadamente 900 milhões de falantes. Em contraste com essa uniformidade chinesa, basta considerar o mapa linguístico ainda altamente variado da Europa. De modo mais amplo, todas as diferentes versões locais do chinês são por vezes consideradas pertencentes a uma grande família linguística sino-tibetana, que liga, ainda que de forma distante, as línguas chinesas ao tibetano, ao birmanês e a certas outras línguas que se estendem para além do leste asiático. Dentro do leste asiático, o principal contraste com essa família sino-tibetana é apresentado pelo japonês e pelo coreano, que são por vezes classificados como pertencentes a uma outra família linguística, um tanto hipotética, chamada altaica, ou uralo-altaica, que se estende em um amplo cinturão pelo norte, alcançando até a Europa, e que inclui de maneira notável o manchu, as línguas mongólicas, as línguas túrquicas e possivelmente até mesmo o finlandês. O japonês é certamente mais próximo do coreano do que de qualquer outra língua viva. É possível que ambos tenham se separado de uma língua ancestral comum, embora, se assim for, já tivessem se tornado mutuamente distintos no alvorecer do período histórico, e suas semelhanças atuais não devam ser exageradas. O japonês, por sua vez, ainda hoje inclui alguns dialetos locais distintivos. O Osaka-ben, ou dialeto de Osaka, por exemplo, às vezes ouvido nas ruas da segunda maior cidade do Japão, no oeste da ilha principal, permanece diferente do japonês padrão, que se baseia no dialeto de Tóquio, no leste. Entre todas as nações modernas do leste asiático, a Coreia talvez seja hoje a mais homogênea. Ainda assim, mesmo na Coreia, uma descrição chinesa do século III da Era Comum especificava que, naquela época, as pessoas que viviam no canto sudeste da Península Coreana falavam uma língua que não era a mesma falada no sudoeste da península. Se o japonês e o coreano pertencem à família linguística altaica e o chinês à sino-tibetana, a língua vietnamita é classificada como austroasiática. Originalmente, não apenas o Vietnã, mas também grande parte do que hoje é o sudeste da China pode ter sido habitada por falantes de línguas ancestrais daquelas hoje faladas no sudeste asiático e além. Essas línguas devem ter sido gradualmente deslocadas do sudeste da China pela expansão do chinês, deixando como resíduo talvez apenas uma contribuição para a complexidade dialetal do sudeste chinês e um substrato de itens vocabulares, como a palavra comumente usada para rio no sul da China, Jiang, como em Yangtze-jiang ou rio Yangtze, em contraste com a palavra padrão do norte da China para rio, como em Huanghe, ou rio amarelo. O leste asiático encontra-se, portanto, dividido entre três grandes famílias linguísticas radicalmente diferentes, além de 4 línguas nacionais modernas e múltiplos dialetos regionais, sem mencionar algumas outras línguas inteiramente distintas faladas por minorias étnicas.
um traço linguístico que todo o leste asiático pré-moderno compartilhou exclusivamente em comum com tudo e que serviu como um poderoso elemento unificador, foi o uso extensivo do sistema de escrita chinês. Em escala global, o uso de símbolos escritos para representar palavras faladas provavelmente começou pela primeira vez na Mesopotâmia, por volta de 3400 antes da Era Comum. A ideia parece ter sido reinventada de forma independente no Egito, não muito tempo depois. O Egito Antigo e a Mesopotâmia, apesar de sua proximidade geográfica, permaneceram civilizações marcadamente diferentes. Na China, a escrita só apareceu muito mais tarde, por volta de 1200 antes da Era Comum, aproximadamente na época do Cerco de Troia, imortalizado por Homero. Apesar dessa data relativamente tardia, o sistema de escrita chinês parece ter sido também um caso de invenção independente. Todos os sistemas de escrita mais antigos e originalmente inventados no mundo, a escrita cuneiforme mesopotâmica, os hieróglifos egípcios, a escrita chinesa e a maia, podem ser tecnicamente descritos como logográficos, no sentido de que não eram sistemas primordialmente fonéticos, mas representavam o significado das palavras tanto quanto, ou mais do que, o seu som. Os caracteres chineses, chamados Hanzi em chinês, o que significa simplesmente caracteres chineses, podem ter começado como representações pictóricas muito simplificadas e altamente abstratas das coisas que designavam. As limitações de um sistema de escrita pictográfico, contudo, devem ter se tornado evidentes muito rapidamente, e a esmagadora maioria dos caracteres chineses passou logo a conter tanto um componente que indicava vagamente a pronúncia, quanto outro que sugeria um significado aproximado, como uma relação com a mão, a boca, a água, o fogo, o peixe e assim por diante. Os dicionários chineses mais completos da atualidade listam quase 50 mil caracteres diferentes, mas os dicionários comuns de mesa geralmente incluem apenas cerca de 7 mil. Muitos dos caracteres presentes mesmo nesses dicionários mais curtos são raramente usados, e a alfabetização funcional pode ser alcançada com o domínio de apenas alguns milhares. No Japão, em 1946, o governo publicou uma lista oficial de 1850 caracteres aprovados, conhecida como a lista Toyo Kanji, que se pretendia suficiente para todos os usos. Em comparação com o número muito menor de símbolos utilizados em um alfabeto, porém, até mesmo a lista mais curta viável de caracteres chineses representa claramente uma tarefa intimidadora de memorização. A dificuldade inegável de aprender o sistema, no entanto, não impediu os usuários da escrita chinesa de alcançar taxas relativamente altas de alfabetização tanto na era pré-moderna quanto na moderna. Nem constituiu um obstáculo intransponível para a produção de algumas das maiores obras literárias do mundo. Além disso, pode-se argumentar que o sistema possui certas vantagens inerentes. Há uma tendência natural de supor que os primeiros sistemas de escrita logográfica, como o chinês, o cuneiforme ou os hieróglifos, representem uma etapa inicial de alguma progressão linear universal rumo à evolução do alfabeto. Um problema evidente dessa suposição, contudo, é que nenhum desses antigos sistemas logográficos parece ter evoluído diretamente para um sistema de escrita puramente fonético. Tanto no Oriente Médio quanto no leste asiático, o desenvolvimento de sistemas de escrita fonética parece ter ocorrido apenas quando os sistemas logográficos existentes precisaram ser adaptados por outros povos para escrever línguas diferentes daquelas para as quais haviam sido originalmente criados. No exemplo clássico, o alfabeto original provavelmente foi inventado em algum momento antes de 1500, antes da Era Comum, por escribas em Canaã ou em Biblos, ao longo da costa oriental do Mar Mediterrâneo, que estavam familiarizados com a escrita egípcia e possivelmente também com o cuneiforme, e tentavam criar um sistema mais adequado do que o egípcio para escrever sua própria língua. A partir desse alfabeto cananeu original e o mais conhecido alfabeto fenício foi logo derivado, por volta de 1000 antes da Era Comum, e posteriormente também os alfabetos grego e romano, bem como as escritas árabe e indiana e a maioria dos outros sistemas fonéticos que ainda são usados no mundo hoje. No leste asiático, sistemas de escrita fonética também se originaram de modo semelhante a partir do chinês logográfico, quando tanto os japoneses quanto os coreanos acabaram por criar novos sistemas para escrever suas próprias línguas, radicalmente diferentes. No Vietnã,
Missionários franceses e, mais tarde, as autoridades coloniais francesas introduziram diretamente o alfabeto romano a partir da Europa. A maioria dos outros sistemas antigos originais de escrita logográfica do mundo, o cuneiforme, os hieróglifos e a escrita maia, acabou por sair de uso juntamente com as línguas a eles associadas. A língua egípcia antiga, por exemplo, embora talvez ainda sobreviva tenuemente na forma do copta, foi há muito tempo substituída pelo árabe como língua nacional do Egito. A língua chinesa, porém, não apenas continua amplamente falada, como é de fato a língua materna mais falada do mundo na atualidade. Em consequência disso, houve pouca necessidade de os chineses abandonarem o seu sistema original de escrita, que se adapta bem à sua língua. Na China, durante os séculos anteriores à primeira unificação imperial em 221 antes da Era Comum, surgiram algumas variantes regionais das formas escritas dos caracteres. Após a unificação, contudo, o sistema de escrita foi padronizado, e o sistema de exames do serviço civil, que se tornou uma instituição definidora da China do final do período imperial, consolidou e estabilizou o currículo educacional em grau notável, ao menos no nível das elites. A palavra escrita em caracteres chineses passou a desfrutar de enorme prestígio. No início do século XX, quando a posição da China como potência regional preeminente foi dramaticamente desafiada pelo Ocidente moderno e industrializado, o país foi lançado em um período de profunda crise cultural, no qual diversos modelos ocidentais por vezes pareciam irresistíveis. Muitos aspirantes a modernizadores, incluindo até mesmo o líder comunista Mao Zedong, chegaram em certos momentos à conclusão de que a alfabetização da escrita chinesa, isto é, sua conversão a um sistema alfabético, deveria ser uma parte inevitável da modernização. No fim das contas, porém, embora um sistema padronizado de transcrição do chinês com o alfabeto romano, chamado Pinyin, tenha sido oficialmente aprovado para fins educacionais e outras aplicações limitadas, tudo o que efetivamente se realizou após a fundação da República Popular em 1949 foi a simplificação de mais de 2.000 caracteres nas décadas de 1950 e 1960, com o objetivo de reduzir o número total de traços necessários para escrevê-los. Em retrospecto, nem mesmo a simplificação pode ter tornado o sistema realmente muito mais simples, pois criou a necessidade de que pessoas bem instruídas aprendessem tanto as formas antigas, ainda usadas em Taiwan, em Hong Kong, por muitos chineses ultramarinos e naturalmente em livros antigos, quanto as novas. Além disso, a redução do número de traços apenas torna os caracteres mais fáceis de escrever, não mais fáceis de ler, e tornou-se em certa medida irrelevante na era mais recente do processamento de texto por computador. De todo modo, o sistema de escrita logográfico continua existindo do século XXI e parece-se tanto estar hoje menos seriamente ameaçado do que estava há meio século. Diante de quão profundamente diferentes as outras línguas do leste asiático são em relação ao chinês, talvez seja mais notável não o fato de que elas eventualmente se afastaram do sistema de escrita chinês, mas o quanto se apegaram a ele com tenacidade. Um estudioso moderno chega até a brincar, por exemplo, que, embora ninguém o desejasse, teria sido muito mais fácil escrever o inglês, que é estruturalmente semelhante ao chinês, com caracteres chineses, do que adaptar esse sistema ao japonês. Os primeiros japoneses enfrentaram três opções básicas ao adaptar o sistema de escrita chinês para escrever a língua japonesa. Primeiro, poderiam tomar um caractere chinês exclusivamente por seu significado, ignorando sua pronúncia chinesa, e usá-lo para representar uma palavra aproximadamente equivalente já existente no japonês falado. Segundo, poderiam tomar emprestados tanto o significado quanto a pronúncia chinesa do caractere, importando assim uma palavra chinesa inteiramente nova para o vocabulário japonês. Em ambos os casos, permanecia ainda o problema de como representar distinções gramaticais do japonês que simplesmente não existem no chinês. Terceiro, poderiam tomar o caractere chinês exclusivamente por sua pronúncia, ignorando seu significado, e usar esses caracteres para soletrar cuidadosamente o som de palavras japonesas nativas. Por fim, naturalmente, os japoneses também podiam aprender a ler e escrever diretamente na própria língua chinesa estrangeira. Na prática, desde o momento em que a escrita começou a aparecer no Japão por volta do século V da Era Comum, os japoneses fizeram tudo isso. Grande parte da escrita mais antiga no Japão foi feita em língua chinesa.
Mas já em 712, a mais antiga história japonesa preservada, o Kojiki, Registro de Assuntos Antigos, foi composta em japonês utilizando caracteres chineses. As primeiras tentativas de transcrever a língua japonesa dessa maneira, contudo, resultaram em uma leitura extremamente pesada e pouco fluida. Uma consequência duradoura das múltiplas abordagens adotadas no uso dos caracteres chineses no Japão é que os caracteres ainda empregados hoje no japonês quase sempre possuem ao menos duas pronúncias completamente diferentes. Uma que reflete a aproximação emprestada do som chinês e outra que representa uma palavra nativa japonesa aproximadamente equivalente, mas originalmente não relacionada. Por exemplo, o caractere chinês Dao, que significa caminho, como em taoísmo ou estrada, pode ser pronunciado em japonês de modo aproximadamente chinês, como do, como na arte marcial, judo, o caminho da suavidade, ou to, como na religião japonesa Shinto, o caminho dos espíritos, ou ainda no estilo japonês nativo, como michi, michi, uma palavra comum para estrada. Com o passar do tempo, em um processo que se completou por volta dos séculos 9 ou 10, os caracteres chineses usados para soletrar foneticamente o japonês foram padronizados, reduzidos em número e simplificados. O caractere, por exemplo, que é pronunciado I em japonês e soa mais como a letra I do inglês em return do que como I usual do inglês, foi simplificado para o caractere pronunciado Ku tornou-se e o caractere pronunciado Na tornou-se. O resultado final foi a criação de dois conjuntos distintos, com cerca de 51 símbolos cada. O katakana, angular e considerado masculino, e o hiragana, curvilíneo e considerado feminino, ambos conhecidos coletivamente como kana. Esses símbolos kana passaram então a ser usados para escrever com fluidez os sons de todas as sílabas da língua japonesa. Embora derivados de caracteres chineses, eles foram despojados de todo o significado próprio e já não se assemelham muito aos caracteres chineses originais. Tornou-se assim possível escrever a língua japonesa por meio de um sistema fonético nativo. Os autores japoneses logo passaram a utilizar esses kana para produzir algumas das mais notáveis obras-primas literárias iniciais do mundo. Talvez a mais famosa seja o conto de Genji, Genji Monogatari, escrito no início do século XI por Murasaki Shikibu, nascida em 1978 e falecida em 1116. O conto de Genji é frequentemente chamado de o primeiro grande romance propriamente dito do mundo, ou uma obra extensa de ficção em prosa. A narrativa relata os envolvimentos amorosos de um príncipe imaginário da corte imperial japonesa, o príncipe Genji, e é permeada pelo sentimento característico da época, Mono no Aware, a tristeza das coisas, uma consciência inspirada no budismo, da impermanência e da transitoriedade de toda a existência. A palavra aware, a tristeza, aparece de fato nada menos que 1018 vezes ao longo da obra. Apesar de ter contribuído para tornar possível a criação de várias obras iniciais de genialidade marcante e apelo universal, como o conto de Genji, o sistema fonético japonês hiragana era, à época, frequentemente referido de forma condescendente como escrita feminina. Na prática, porém, a distinção de gênero entre os supostamente masculinos caracteres chineses e o feminino hiragana era muitas vezes transgredida. Homens escreviam foneticamente em kana, e diversas mulheres japonesas notáveis eram certamente alfabetizadas em chinês. Ainda assim, a escrita chinesa, e até mesmo a própria língua chinesa, permaneceu por muito tempo como o veículo mais prestigioso para a escrita séria no Japão. Um aristocrata distinto do século XII, Fujiwara Mishinori, 1659, por exemplo, não incluiu sequer um único texto escrito em escrita japonesa em sua biblioteca. A primazia intelectual da escrita chinesa no Japão só seria seriamente desafiada em tempos modernos. Mesmo o último catálogo compilado para a biblioteca do Shogun em 1864 e 1866 ainda continha 65% de material chinês ou de estilo chinês. Quando o Japão entrou em guerra com a China em 1894, uma guerra que demonstraria de modo espetacular o sucesso japonês em se transformar em uma potência moderna de estilo ocidental, bem como o fracasso correspondente da China em fazê-lo, a maior parte da poesia de guerra japonesa ainda era escrita em língua chinesa clássica. O movimento em direção à escrita em um japonês vernáculo padronizado, a chamada língua nacional, só começou de fato nessa data surpreendentemente tardia.
Hoje, naturalmente, a língua japonesa é escrita universalmente em todo o arquipélago japonês. Os caracteres chineses, porém, ainda são usados de forma bastante comum no Japão para os radicais das palavras, com o hiragana acrescentado para elementos gramaticais e certas palavras básicas frequentes. O katakana, por sua vez, é hoje reservado sobretudo para empréstimos ocidentais, que atualmente são numerosos. Um estudo realizado na década de 1970 estimou que os empréstimos ocidentais, especialmente do inglês, compunham até cerca de 10% do vocabulário japonês cotidiano. No processo de incorporação ao japonês, contudo, essas palavras inglesas foram frequentemente adaptadas a ponto de se tornarem difíceis de reconhecer. Entre os empréstimos ingleses mais comuns, por exemplo, estão biru, beer, terebi, television, newsu, news, kara, collar e support sports. Em comparação com o Japão, a Coreia é geograficamente mais próxima da China, e a influência chinesa tende a ter sido proporcionalmente maior nos tempos pré-modernos. A partir talvez já do século V, contudo, os coreanos começaram a experimentar a adaptação dos caracteres chineses para escrever a língua coreana nativa, em parte de forma fonética, em um sistema conhecido como Ido. Apesar desse avanço modesto, apenas cerca de 50 poemas escritos em coreano vernáculo sobreviveram até hoje de todo o período anterior ao século XV, em contraste com milhares de documentos coreanos escritos em chinês. Mesmo o orgulhosamente nacionalista monge e historiador coreano Irion, 1689, compilou sua inestimável história antiga da Coreia, o Samguk Yusa, Memorabilia dos Três Reinos, em 1281, majoritariamente em língua chinesa, embora tenha incluído também alguma poesia em língua nativa. Em 1446, atribui-se ao grande rei coreano Sejong a introdução de um novo e singular alfabeto coreano de 28 letras, conhecido como Hangul. Em contraste com os kana japoneses, que representavam os sons de sílabas inteiras, o Hangul coreano é um verdadeiro alfabeto, representando as menores unidades possíveis de som. O Hangul pode ser utilizado de maneira muito eficaz para escrever facilmente qualquer conteúdo em coreano, sem referência aos caracteres chineses. Após sua criação, uma literatura em língua coreana ampla e crescente começou de fato a emergir, mas mesmo assim, os membros da elite coreana instruída ainda tendiam a considerar a escrita em língua chinesa mais prestigiosa. Foi apenas no século XX que o uso de caracteres chineses foi em grande parte abandonado na Coreia. Desde então, contudo, a rejeição dos caracteres chineses foi muito mais completa na Coreia do que no Japão. No Vietnã, os caracteres chineses e a língua chinesa clássica continuaram a ser usados até o final do século XIX, quando o domínio colonial francês os substituiu pelo vietnamita, escrito com o alfabeto romano. Em todo o leste asiático, portanto, o sistema de escrita chinês e, em menor grau, mas ainda significativo, a própria língua escrita chinesa clássica continuaram a ser amplamente utilizados até a época moderna. A notável durabilidade desse aparentemente pesado sistema logográfico chinês deve-se naturalmente, em grande medida, ao seu prestígio cultural e ao enorme peso da tradição. O fato de o sistema de escrita chinês ter tido relativamente poucos concorrentes regionais sérios até o século XIX certamente também foi um fator. Pode-se argumentar, contudo, que o sistema possui algumas qualidades inerentes. Embora um alfabeto seja certamente mais fácil de aprender e mais flexível em sua aplicação a uma multiplicidade de línguas diferentes, ele apenas reproduz foneticamente, na escrita, a babel dessas diferentes línguas faladas, a cacofonia dos sons. Os caracteres chineses, em contraste, embora difíceis de aprender e longe de constituírem um meio ideográfico mágico e universal de comunicar ideias sem passar primeiro pela linguagem, uma vez aprendidos, tendem a significar aproximadamente a mesma coisa em todas as línguas ou dialetos e ao longo do tempo. Essa universalidade não deve ser exagerada. Por exemplo, o caractere shu, que no chinês clássico significava tanto escrever quanto algo escrito, no chinês moderno passou a significar quase sempre especificamente livro, enquanto no Japão é geralmente usado para o verbo escrever, pronunciado kaku. Com a simplificação da escrita realizada no final do século XX na República Popular da China, mas não em Taiwan nem em outras partes do mundo chinês mais amplo, nem mesmo todos os falantes nativos de mandarim utilizam hoje exatamente o mesmo sistema gráfico.
Além disso, os caracteres às vezes são usados de modo puramente fonético, sem qualquer referência ao significado. Apesar dessas ressalvas, o uso da escrita chinesa pode tornar a comunicação escrita entre dialetos, línguas e séculos diferentes mais fácil. Para quem domina o sistema, ademais, ele pode ser uma fonte de beleza e poder expressivo. Como novas palavras também podem ser criadas livre e facilmente pela combinação de caracteres já existentes, os caracteres chineses, longe de estarem presos a um vocabulário datado da Idade do Bronze, são, na verdade, extremamente flexíveis na adaptação a novas ideias. Computador, por exemplo, é eletricidade mais cérebro, Dianao. Democracia é povo mais senhor. E bolsa de valores é certificados documento, reunir, trocar mais lugar. Outro conceito moderno, ou ao menos do século XIX, europeu, sem grande precedente na Ásia Oriental tradicional, o comunismo, é expresso como coletivos produção mais ismo, sendo que ismo, por sua vez, significa senhor mais significado. Embora a impressão tenha sido inventada no leste asiático, a escrita chinesa, com seu enorme número de caracteres distintos, nunca foi muito adequada à impressão com tipos móveis, e uma máquina de escrever chinesa prática era efetivamente impossível. Na era pós-máquina de escrever dos computadores digitais, contudo, a escrita chinesa apresenta hoje consideravelmente menos desvantagens. De fato, já se previu que o chinês poderá eventualmente ultrapassar o inglês como a língua mais utilizada em computadores no mundo, e já existem muito mais pessoas conectadas à internet na China do que em qualquer outro país. Apesar das forças desse sistema, no século XX, sob o impacto das influências modernas do Ocidente, os caracteres chineses foram em grande parte abandonados na Coreia e no Vietnã, enquanto no Japão foram tão profundamente assimilados que parecem fazer parte da cultura tradicional japonesa, sendo usados normalmente em conjunto com os canafonéticos nativos. Mesmo dentro da China, reformas linguísticas abrangentes foram implementadas, incluindo o abandono da língua escrita clássica em favor de um vernáculo moderno no início do século XX e a posterior simplificação da escrita na República Popular. Ainda assim, mais de um terço do vocabulário de cada uma das línguas modernas, japonesa, coreana e vietnamita, deriva do chinês, de modo que o fantasma dessa antiga língua escrita pré-moderna, compartilhada, continua a pairar sobre o leste asiático. Isso deveria causar menos ofensa às sensibilidades nacionalistas, se lembrarmos do número igualmente grande de palavras no inglês moderno que derivam, em última instância, do grego ou do latim. O prestígio de que o latim desfrutou por longo tempo na Europa Ocidental é aproximadamente comparável ao do chinês clássico no leste asiático. Ainda no ano de 1500, cerca de 3/4 de todos os livros publicados na Europa Ocidental eram escritos em latim. Na medida em que a civilização ocidental partilha um núcleo comum de herança greco-romana, de modo semelhante à civilização do leste asiático também é marcada por um legado compartilhado de escrita em chinês clássico e pela leitura de um conjunto central de livros comuns redigidos nessa língua. A China da Idade do Bronze. O norte da China, em particular a região do baixo curso do Rio Amarelo, conhecida como Planície Central, foi o local de uma das principais civilizações primárias iniciais do mundo. Esse termo refere-se ao desenvolvimento indígena de uma civilização sob influência externa apenas limitada. Em contraste, a Coreia, o Japão, o Vietnã, a Europa Ocidental, os Estados Unidos e a maioria das outras sociedades com as quais estamos familiarizados hoje são estados ou civilizações secundárias, isto é, surgiram cronologicamente um pouco mais tarde, sob a influência de vizinhos ou predecessores mais antigos. Como as grandes civilizações primárias do mundo se desenvolveram em ambientes ecológicos por vezes bastante distintos. Os maias, por exemplo, em meio às florestas tropicais da América Central, os egípcios, no árido vale fluvial do Nilo, e os chineses, na planície central do norte da China, de clima temperado e bem irrigada pelas chuvas, não é inteiramente evidente porque a planície central teria sido favorecida para esse avanço. Não há evidências de que a irrigação em larga escala tenha sido empregada na China da Idade do Bronze inicial. Assim, há teorias segundo as quais a mobilização organizada de grandes contingentes de trabalho para fins de irrigação teria causado o surgimento das primeiras civilizações não parecem encontrar apoio no caso chinês.
A planície central é, contudo, uma área extensa e relativamente plana, adequada à agricultura de siqueiro. O milhete e, mais tarde, o trigo foram as principais culturas da região. O cultivo de arroz em campos alagados, embora igualmente antigo, ficou em grande medida restrito ao sul, originalmente semi-estrangeiro, organizado em torno de um grande rio. A planície central também é relativamente acessível por terra a partir da Eurásia Ocidental, o que pode ou não ter sido um fator contribuinte. Em comparação com a Mesopotâmia, onde aquilo que tecnicamente se define como civilização teria emergido já por volta de 3500 antes da Era Comum, e com o Egito, que se unificou cerca de 3200 antes da Era Comum, o surgimento da civilização da Idade do Bronze na China, em torno de 2000 antes da Era Comum, ocorreu relativamente tarde. Por quase qualquer outro critério, contudo, a civilização chinesa era indiscutivelmente antiga. Como vimos, as histórias tradicionais chinesas começam com uma era de célebres heróis culturais, incluindo Fuxi, Shennong, o Imperador Amarelo e uma série posterior de governantes sábios, culminando no Grande Yu, reinando a partir de 222 antes da Era Comum, que, segundo a narrativa tradicional, domou uma enchente catastrófica e fundou a primeira dinastia, chamada Xia. A Xia tornou-se então a primeira das chamadas Três Dinastias. Xia, tradicionalmente datada entre 2205 e 1766 antes da Era Comum, Shang, cerca de 1766 a 1045 antes da Era Comum, e Zhou, 45 a 266 antes da Era Comum, que compõem a Idade Clássica da Antiguidade Chinesa. O problema é que todas as histórias referentes a esses grandes heróis culturais antigos foram registradas apenas muito tempo depois dos acontecimentos que afirmam descrever. E necessariamente assim teve de ser, pois a escrita só surgiu na China por volta de 1200 antes da Era Comum. As lendas relativas à Alta Antiguidade eram profundamente veneradas pelos eruditos chineses tradicionais e geralmente aceitas sem questionamento. Contudo, a enorme ruptura provocada pelo fim do Império Chinês em 1912 e a ampla modernização do início do século XX levaram a apelos por uma história mais científica, dando origem, na década de 1920, a um movimento de questionamento da antiguidade. Tudo que era tradicional passou então a ser encarado com certo ceticismo. Certamente, todas as narrativas que pretendem tratar de acontecimentos anteriores à dinastia Zhou eram lendárias, no sentido literal do termo chinês para lenda. Shuo, ditos, transmitidos. Tais lendas transmitidas oralmente podiam facilmente também ser lendárias no outro sentido, isto é, míticas e possivelmente não verdadeiras. Em 1899, contudo, dois estudiosos chineses notaram por acaso uma escrita chinesa de aparência particularmente arcaica, em velhas carapaças de tartaruga e ossos que estavam sendo comercializados para fins medicinais como os chamados ossos de dragão. Esses ossos acabaram sendo rastreados até uma origem próxima à atual cidade de Anyang, na província setentrional de Henan. O sítio foi finalmente escavado por arqueólogos com formação científica a partir de 1928 e revelou-se como as ruínas de uma antiga capital da dinastia Shang. Os chamados ossos de dragão eram, na verdade, carapaças e ossos usados para adivinhação pelos governantes da dinastia Shang, e por isso são hoje geralmente chamados de ossos oraculares. As inscrições encontradas em alguns desses ossos oraculares constituem os exemplos mais antigos conhecidos de escrita em língua chinesa. Essa dramática redescoberta arqueológica da última capital Shang, juntamente com as inscrições em ossos oraculares que forneceram evidência documental nova e incontestável, confirmou de modo espetacular grande parte da fase final da narrativa tradicional chinesa. Em geral, a arqueologia moderna tem tendido a corroborar os relatos tradicionais chineses, e hoje há muito menos inclinação ao ceticismo em relação à antiguidade do que havia no início do século XX. Ainda assim, as porções mais remotas da narrativa tradicional devem continuar a ser lidas com cautela. Elas são, no melhor dos casos, não verificadas, e muito do seu conteúdo tem claramente um caráter mítico. A ideia, por exemplo, de que o Imperador Amarelo seja de algum modo o ancestral de todo o povo chinês não é apenas cientificamente duvidosa, mas também racista. A tendência acadêmica atual é enfatizar que a civilização chinesa teve, na realidade, múltiplas origens,
em contraste com a suposição anterior de que ela teria se difundido a partir de um único ponto de origem no norte. Não há dúvida de que existiram numerosas culturas pré-históricas locais espalhadas por toda a área do que hoje chamamos de China durante a Idade da Pedra Tardia, com uma divisão particularmente ampla entre a agricultura de arroz em campos alagados da bacia meridional do rio Yangtze e a agricultura de milhete em campos secos da região setentrional do Rio Amarelo. Todas essas culturas distintas contribuíram para a formação da civilização chinesa em gestação. Um certo grau de diversidade regional, além disso, permaneceu como uma constante ao longo da história, até os dias atuais. Ainda assim, os povos da Idade da Pedra tardia do sul da China parecem ter falado línguas não relacionadas ao chinês, e continua sendo razoável afirmar que as culturas neolíticas da planície central do norte, baseadas no cultivo do milhete e do sorgo e na criação de porcos, cães e do bicho da seda, e das quais algumas certamente falavam formas ancestrais da língua chinesa moderna, provavelmente forneceram o núcleo do que viria a se tornar a China. Sarah Allen sugeriu recentemente que um padrão para aquilo que se tornou a civilização chinesa pode ter sido estabelecido pela cultura de elite do que os arqueólogos chamam de Erlitou, nome derivado de um sítio-tipo arqueológico na atual província de Henan. Erlitou pode ser o equivalente arqueológico mais próximo daquilo que as fontes tradicionais denominam dinastia Xia, e foi datado por radiocarbono aproximadamente entre 2100 e 1600 antes da Era Comum. Erlitou é a primeira cultura identificada arqueologicamente a apresentar evidências da construção de palácios reais e a primeira a utilizar o bronze para a fundição de vasos rituais, que aparentemente eram usados para fazer oferendas aos espíritos de ancestrais mortos. Esses vasos rituais de bronze difundiram-se posteriormente por toda a região da China. Embora esses bronzes tenham sido produzidos em quantidades enormes, eles sempre foram fundidos em um número relativamente limitado de formas padronizadas fixas e com temas decorativos comuns, como o abstrato e algo enigmático motivo Taut. Sarah Allen compara a disseminação dessa cultura ritual de elite em bronze à propagação dos restaurantes de fast food do McDonald's no mundo contemporâneo, estendendo-se de Chicago ao Cairo, a Tóquio e a Pequim, no sentido de que ela não implicava necessariamente uma etnia homogênea única, nem um controle político centralizado, mas sim a ampla aceitação por comunidades locais independentes dos artefatos de um modelo cultural prestigioso. Alan afirma que o conjunto notavelmente distinto de bronzes antigos encontrados em Sanxingdui, em Sichuan, no sudoeste da China, em 1986, é ainda mais surpreendente por constituir o único grupo de bronzes em toda a China que parece derivar de um estilo cultural inteiramente diferente, embora mesmo esses objetos apareçam misturados a tipos mais padronizados derivados de Erlitou. O comportamento ritual associado a esses bronzes de Erlitou acabou por se tornar o padrão do decoro chinês, conhecido como Li, termo que tem sido traduzido de diversas maneiras como cortesia, propriedade, ritos ou cerimônia, mas que infelizmente não possui um equivalente preciso em inglês. Pelo menos até as transformações revolucionárias do século XX, o Li estabeleceu um ideal normativo de comportamento cultivado na China, e mais tarde, em todo o leste asiático, tornando-se um pilar da coerência cultural da região. Em 707 da Era Comum, por exemplo, uma imperatriz japonesa proclamou que todos os caminhos do governo tomam o Li, pronunciado rei em japonês, como princípio supremo. A dinastia Shang, cerca de 1766 a 1045 antes da Era Comum, que representou um desenvolvimento mais maduro da cultura de Erlitou, é geralmente compreendida como um exemplo inicial de um estado territorial relativamente amplo, em contraste com o modelo alternativo de pequenas cidades-estado independentes familiar a partir da antiga Mesopotâmia. O governante Shang parece ter sido o único líder em toda a área da China daquela época a reivindicar o título soberano supremo de Rei, Wang. Ainda assim, é provável que os Shang não tenham empregado um governo burocrático amplamente centralizado, mas antes tenham delegado autoridade a líderes locais em grande medida autônomos, baseados em uma extensa rede de cidades fortificadas. Esses líderes locais muitas vezes podiam estar ligados ao rei Shang de modo direto ou indireto, por meio de casamentos.
Sarah Allen observa, por exemplo, que os nomes de 64 esposas conhecidas de um determinado rei Shang tardio estão registrados em inscrições de ossos oraculares, e que a maioria desses nomes inclui um componente que também é um topônimo. Ela especula que isso provavelmente indicava laços matrimoniais reais entre o rei Shang e essas localidades, sugerindo que os Shang podem ter estado no centro de uma vasta rede de alianças matrimoniais. As famílias Shang eram organizadas segundo a descendência patrilinear e a senioridade. Um grupo que traçava sua descendência a partir de um ancestral masculino comum, presumivelmente muitas vezes lendário, chamado Zhu, idealmente vivia junto em uma mesma comunidade e realizava rituais de culto aos ancestrais. De modo significativo, no século XIX, quando se cunhou uma nova tradução em caracteres chineses para a palavra ocidental nação, isso foi feito combinando o caractere para povo, min, com esse mesmo antigo caractere para grupo de descendência, zu, criando a nova combinação minzu. O membro mais velho da linhagem principal chefiava todo o grupo. Os filhos casados permaneciam sujeitos à autoridade de seus pais, e as mulheres, após o casamento, passavam a integrar as famílias de seus maridos. Apesar desse evidente viés patriarcal masculino, as rainhas Shang parecem, ainda assim, ter auxiliado na administração, realizado rituais ancestrais e até mobilizado exércitos em certas ocasiões. Há pelo menos algumas evidências que sugerem que o status das mulheres na China tradicional tendeu a declinar ao longo do tempo, talvez sob a influência crescente dos ideais morais confucionistas, atingindo possivelmente seu ponto mais baixo apenas no início da Era Moderna. Por exemplo, o ideal da viúva casta, que se recusa a se casar novamente após a morte do marido, pode não ter sido especialmente influente antes da dinastia Tang, 618 a 907 da Era Comum, e pode ter sido promovido de forma mais vigorosa apenas durante a última dinastia imperial, a Qing, de 1944 a 1912. A prática do enfaixamento dos pés femininos não parece ter começado antes da dinastia Song, 960 a 1279 da Era Comum. Era prerrogativa exclusiva dos reis Shang patrocinar a adivinhação por ossos oraculares, o meio pelo qual se podiam dirigir perguntas aos espíritos. Nesse tipo de adivinhação, aplicava-se calor a partes do plastrão, de carapaças de tartaruga e a outros ossos de animais, provocando fissuras, cuja forma era interpretada como uma resposta dos espíritos. Com o tempo, as perguntas, e ocasionalmente também as respostas, passaram a ser inscritas diretamente nos ossos, dando origem às famosas inscrições de ossos oraculares, que constituem os exemplos mais antigos conhecidos de escrita chinesa. Esse papel do rei como intermediário crucial entre o mundo humano e o mundo espiritual estava longe de ser exclusivo entre as civilizações antigas dos chineses Shang. Reis maias comunicavam-se com seus ancestrais e espíritos cósmicos por meio de transes, por vezes induzidos por drogas, enquanto os faraós do Egito antigo reivindicavam um monopólio real sobre as oferendas religiosas. A monarquia Shang possuía, assim, uma dimensão teocrática comum a muitas outras sociedades antigas, e que também a distingue, em certa medida, da história chinesa posterior. A civilização da Idade do Bronze atingiu sua forma madura no norte da China sob os Shang, mas a dinastia Shang, tal como foi reconstruída pela arqueologia, é, em alguns aspectos, bastante estranha e pouco familiar quando comparada aos padrões chineses posteriores. Os sacrifícios humanos em escala relativamente ampla praticados pelos reis Shang, por exemplo, assim como a própria existência das inscrições em ossos oraculares, que confirmaram de maneira tão impressionante a realidade histórica dos Shang, haviam sido quase completamente esquecidos na China até serem redescobertos por arqueólogos no século XX. Por volta de 1045 antes da Era Comum, além disso, o estado Shang foi decisivamente conquistado por um povo estrangeiro, chamado Zhou. Os Zhou então fundaram uma nova dinastia, e foi essa dinastia Zhou que inaugurou a grande era formativa da civilização chinesa clássica.